Amigos empresários, tudo bem com vocês? Tenho uma honra aqui de receber meu amigo aqui, Dr. Tadeu. Tudo bem, Dr. Tadeu? A honra é toda minha, viu, Cleito? Agradecer aqui a você pelo convite. Dizer que, como caicoense, independente do cargo que estou assumindo, a gente fica muito orgulhoso de saber que Caicó tem uma empresa da envergadura da Vigo, né? E você é um dos CEO aí, junto com seu irmão, e eu só tenho a parabenizar pela, pelo, pela capacidade empreendedora, né? Porque você empreender no sertão não é fácil. Empreender no sertão fazendo tecnologia, então eu não imagino a dificuldade, até pela questão de profissionais, a disposição e etc. Mas hoje a gente tem aqui um curso de sistema da informação da UFRN, então acaba tendo uma certa facilidade. Mas a gente fica muito feliz que você está conseguindo levar o nome de Caicó não somente para o Rio Grande do Norte, mas como para o Brasil. Hoje você presta serviço para todo o nosso país e isso é motivo de orgulho, né, para Caicó e para todos os empresários, né? De dizer que estou aqui à sua disposição, né, não somente como prefeito da cidade, mas como alguém que admira aqui a história da Vig Sistemas. Obrigado, Dr. Tadeu. E Tadeu, para quem não te conhece, certo? Você é uma pessoa muito nova, né? Entrou no segmento político. Queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Quem é você? Quantos anos tem? É filho de quem? Abrisse o coração aí para quem não te conhece. Brevemente, eu tenho 31 anos de idade, sou filho de Ivo Alves e de Rosa. Meu pai foi radialista aqui por muito tempo. Tinha também uma pequena empresa de publicidade com carro de som. Praticamente sustentou minha família com essa atividade. Foi radialista também por muito tempo. Minha mãe, dona de casa, costureira, hoje formada em pedagogia. Inclusive hoje continua, né, na sua vida de artesã, né, de costura. E eu nasci no bairro aqui periférico, no bairro João 23, e fui. Desde pequeno, meu pai sempre, meus pais, na verdade, minha família sempre incutiu em mim a necessidade de que para se transformar só existia uma maneira, que era através da educação. E aí, desde pequeno, mesmo com poucas condições financeiras, meu pai, com muita bravura e com muita luta, assim como a minha mãe, tentaram me dar, tanto a mim quanto a minha irmã, a melhor educação possível, né? Então, eu fui bolsista aqui do Colégio Diocesano Seridoense. Depois eu fui para uma escola do SESC, uma escola, digamos assim, modelo de ensino médio, fazer o ensino médio nessa escola. E digamos que essa escola foi um ponto de inflexão na minha vida. Foi quem mudou realmente a minha cabeça, né? Porque eu saí daqui com 13 anos para morar no Rio de Janeiro, numa cidade totalmente diferente daquilo que eu vivia aqui em Caicó e praticamente sem ter família lá. Então, eu morei dentro da escola, numa escola em residência barra internato, e lá a gente tinha aula de 7 da manhã, 7h30 até 5 horas da tarde, aula em tempo integral, com bilíngue e etc. E essa escola foi que me permitiu, evidentemente que com minha formação também do Colégio Diocesano, ingressar no curso de medicina. E concomitante a essa parte de educação, meu pai sempre foi envolvido em política e tinha uma proximidade muito grande com o deputado Vivaldo, né? E eu acabava tendo, e era pequenininho, digamos assim, o caicoense acaba sabendo desses termos, eu era papinha, era fã do Papa e etc. E vi ele consultando no Hospital do Siridó, e eu acho que esse exemplo me fez escolher medicina. Eu ingressei em medicina através do ProUni, né, através de bolsa, numa escola particular lá do Rio, e aí fiz meu curso de medicina no Rio de Janeiro. E depois, no final do curso, o Vivaldo me chamou para ser candidato a prefeito em 2016. Eu não ainda era estudante de medicina, não ganhei as eleições, voltei para o Rio, terminei minha graduação. E assim que eu terminei, vim para Caicó. Aí fiz residência em cirurgia geral e continuei de alguma forma na atividade política, né? Aí veio a pandemia, a gente acabou, quem era profissional de saúde, assumindo uma vanguarda nessa questão da pandemia, né, do tratamento dos pacientes que ficavam internados. Nós vivemos um cenário muito trágico no país e no mundo, e eu acabei vivenciando isso de perto, e isso
eu acho que também foi um fator eh, que permitiu que eu fosse para as eleições de 2020 no meio da pandemia. E aí que acabei ganhando as eleições e tô aqui até hoje como prefeito de Caicó. Bacana, linda história. Parabéns, viu, irmão? Por não ter desistido, né, dos sonhos, eu vejo muita gente desistindo no meio do percurso, né, pelas dificuldades. Quer dizer, então você tinha todos os motivos para desistir, longe da família, sem ajuda, mas mesmo assim perseverou. Então, parabéns. E, Tadeu, eu não tenho dúvida que, assim como no setor privado, né, eu trabalho no comércio, no segmento do varejo de serviço, né, desenvolvendo software para empresas e temos muitas dificuldades. E eu não tenho dúvida que também você, no setor público, também deve ter diversas dificuldades de tamanhos estratosféricos, eu imagino, né? A pergunta que eu quero fazer é: o que você acha que na gestão pública pode ajudar no segmento do comércio na questão do distrito industrial? Olhe, Cleiton, a gente hoje tem uma possibilidade de transformar o Siridó através do empreendedorismo. Nós tivemos, há muito tempo atrás, o Siridó como grande polo, digamos assim, financeiro do Rio Grande do Norte. É tanto que, numa história breve aqui do nosso estado, todos os políticos de relevância saíram do Siridó. Nós temos aí o caso do senador Dinardo Maris, que foi senador e governador. Nós tivemos Monsenhor Valfredo Gugel, que foi governador do estado. Nós tivemos o José Augusto Bezerra de Medeiros. Nós tivemos o Amaro Cavalcante. Nós tivemos várias figuras políticas que assumiram papel de protagonismo e de relevo para conduzir os destinos do estado. Por que isso aconteceu? Né? Evidentemente que pela qualidade, mas sobretudo porque a força financeira do Siridó era muito grande. Ela tinha um poder muito grande no Rio Grande do Norte. Por que isso? Porque o Siridó vivia de três situações que geravam muita riqueza. Que era o minério, que era a pecuária, que era também a questão do algodão. Se você olhar aí, praticamente a gente perdeu dois, né? O minério, que a gente tinha o polo de Currais Novos como grande propulsor disso, né? Com a questão da xelita, né? Na época. E o algodão mocó, que a gente exportava para o Brasil e para o mundo. Quando a gente perdeu a força econômica do minério no Siridó e do algodão mocó, a gente só ficou com a pecuária. E fazer agropecuária no Siridó é uma tarefa árdua, muito difícil. Tirar leite de pedra, né? Tirar realmente leite de pedra. Então, o Siridó teve que se reinventar. E automaticamente, ao longo do tempo, foi perdendo força política, até porque as regiões litorâneas foram crescendo muito. Eu estava conversando agora recentemente com o prefeito de Mossoró, e ele preocupado de Parnamirim passar Mossoró em termos de quantidade de pessoas morando já no próximo censo. Porque o crescimento demográfico que acontece no litoral, ele é muito maior do que acontece no interior. E isso está ficando muito claro. E a região do Siridó, ela está ainda mais no interior. Então, a dificuldade de você gerar riqueza aqui é realmente muito grande. Então, a gente precisa se reinventar do ponto de vista econômico. E a gente está conseguindo isso. Hoje, o Siridó tem a questão têxtil muito importante. Nós temos um ressurgimento da questão do minério, com esse minério que está acontecendo em Currais Novos, essa mina de ouro, que ela vai propiciar realmente um crescimento econômico muito grande para aquele polo. Nós temos essa perspectiva das energias renováveis, né, nas serras, que também está gerando riqueza já para alguns municípios do Siridó. Existe uma perspectiva muito grande de trazer riqueza para Caicó e para outros municípios. Nós temos agora o Siridó ganhando a segurança hídrica, que era algo muito importante, né? Com a conclusão de Oiticica, recuperação de passagem de Traíras, esse projeto de interligação das bacias que está acontecendo com a adutora do Siridó, ou seja, a gente vai ter água disponível para todas as cidades sem dificuldade, isso vai propiciar realmente um crescimento econômico de antes. E com essa perspectiva, né, de Oiticica ter esse polo de fruticultura, de irrigação, a gente também vai ter essa perspectiva de crescer
naquilo que a gente não tinha nem imaginação de crescer. Ou seja, um polo de fruticultura no Seridó que antigamente isso era inimaginável. Então, fora os outros segmentos que aqui já estão crescendo, como a questão do laticínio, né? Nós temos vários laticínios aqui que estão fazendo sucesso, como é o caso aqui em Caicó de Dona Gertrudes, como é o caso de Jucurutu com o Otto. Sertão Jucurutu, com Otto, né? Nós temos esse polo de Boné, que tem Caicó, Serra Negra como grandes relevos. Nós temos esse polo têxtil, que eu já mencionei, que tem Jardim de Piranhas. Agora, a Carico, Cidade da Moda. Então, com o incremento do Distrito Industrial de Caicó, a gente vai ter um local para que indústrias, centros de distribuição possam realmente empreender e gerar emprego e renda. E o Seridó, de maneira logística, ele está numa região muito bem localizada. A gente está perto do Ceará, nós estamos perto da Paraíba, com fácil acesso a Pernambuco, com estradas boas para o litoral. Então, a rota aqui do Seridó, ela é fácil. E a gente tem um polo de Santa Cruz do Capibaribe, que a gente pega produtos aqui do Seridó que são comercializados lá. E que a gente pode encurtar que pessoas que vão para Santa Cruz e passam por Caicó evitem essa viagem e façam a compra aqui em Caicó com o Distrito Industrial. Então, eu acredito, Cleiton, que a gente tem uma perspectiva muito grande de crescimento. E volto a mencionar, existe um monte de fatores que contribuem, né, para que o Seridó, as cidades do Seridó possam crescer e muito nessas próximas décadas, porque nós temos aqui qualidade de gente, nós temos aqui universidade, nós temos tudo que precisa. O que faltava era água, o que faltava era realmente fontes de riqueza para os municípios. E isso está começando a ter uma luz no fim do túnel, e eu acredito que nesses próximos 10, 15 anos, a realidade do Seridó vai ser uma realidade muito diferente. Porque eu digo sempre, evidentemente respeitando todas as regiões do estado, mas todo mundo que vem no Seridó fica encantado com a qualidade do povo e, sobretudo, com o espírito empreendedor do povo do Seridó, né? Que a gente, na verdade, foi criado nessa perspectiva de não ter nada, então isso cria uma garra, uma gana de querer que as coisas deem certo e queira realmente gerar benefício. Então, eu acredito que quando isso estiver tudo pronto, a gente vai ter uma região realmente com uma perspectiva muito grande de crescimento econômico. Você falou em 10, 15 anos, mas se a gente fosse fazer tangivelmente, você acha que realmente sairia em quanto tempo esse distrito? Olha, eu quero concluir a primeira etapa do distrito ainda em 2025. Não sei se será possível. É, Só para fazer um paralelo, empreender no Brasil não é fácil. E você trabalhar com gestão pública é pior ainda. Você empreender na gestão pública é ainda mais difícil. Porque na gestão privada, você toma uma decisão e todo mundo tem que respeitar. Você quer fazer uma compra, você compra onde está mais barato e está tudo ok. Você não depende de órgãos de fiscalização para determinar o que você deve fazer. Já na gestão pública, a gente tem tudo isso porque a gente está, digamos assim, usando o dinheiro da população. Então, esse dinheiro tem que ser muito bem fiscalizado, muito bem metrificado. Você não pode fazer nenhum investimento se não for tudo organizado. Então, mesmo diante de todas essas burocracias, e olha que foram inúmeras para que a gente pudesse tirar do papel, porque eu peguei esse distrito, Cleiton, sem o registro de imóvel dele. Foi desapropriado e não tinha o registro do imóvel. E hoje, para você empreender na gestão pública sem o registro, você não consegue recurso. Então, isso é uma condição sine qua non para empreender hoje no setor público, é você ter pelo menos o registro do imóvel que você quer empreender, na posse do ente, né? Então, a gente elaborou o projeto, depois teve os licenciamentos ambientais, que hoje a gente sabe que essa questão de sustentabilidade está muito em voga. Você não pode fazer nada sem respeitar o meio ambiente. Está aí as situações que estão acontecendo no país, né? A gente teve a tragédia agora do Rio Grande do Sul, que está colocando todos nós em, em xeque, né? Interrogação. Vale a pena empreender prejudicando o meio ambiente? Então a gente tem que fazer tudo dentro das normas. Então a gente, só para tirar a licença ambiental para início da obra, Cleiton, foram 2 anos. Mas depois de todas essas agruras, hoje a gente está com o recurso assegurado e eu acredito que até o final do ano a gente conclui a primeira etapa. E o que essa primeira etapa vai permitir?
A gente está construindo aí 5 galpões e começando a urbanização dos lotes. São 72 lotes industriais. E, em média, esses lotes têm de 2.000 a 2.500 metros quadrados. Então, espaço suficiente para que os empreendedores possam realmente investir. E ontem mesmo eu fui à Fierne, que é a Federação das Indústrias, para que a gente preparasse o arcabouço legal para definir os critérios de quem irá receber esses lotes. Então, a gente está trabalhando, vamos fazer isso discutindo com o segmento empresarial de Caicó, mas eu acredito, se tudo der certo, ainda esse ano a gente deverá já ter as primeiras instalações de empresas, de indústrias, e eu acredito que a perspectiva nesse primeiro momento são indústrias que gerem emprego de maneira imediata, que consigam fazer investimento de maneira imediata, e também tem essa perspectiva de centros de distribuição. Nós temos aí várias redes aí que tem essa perspectiva, não tem mais para onde expandir aqui dentro e querem lotes para poder criar centros de distribuição grandes para poder realmente aumentar a sua capilaridade de distribuição desses produtos. Onde é que ficará, no caso do distrito industrial aqui em Caicó? Olha, o terreno foi desapropriado na gestão do ex-prefeito Bibi Costa, no finalzinho da gestão. Ele fica localizado ali próximo à saída de Jucurutu, de Caicó Jucurutu. Do centro de Caicó até lá dá em torno de 2,5 km. Nós já temos viabilidade de água da Caerne, ou seja, a concessionária de água disse, olha, tem água à vontade, não é dificultoso colocar água, então todo mundo já tem essa perspectiva e a Cosern também deu viabilidade técnica no sentido de não ter problema de energia elétrica, ou seja, está tudo viabilizado do ponto de vista técnico legal. Então, fica bem próximo e numa área beira a pista, ou seja, não vai ter dificuldade de você ter acesso a esse local. Inclusive, uma pessoa que tinha interesse em empreender lá não esperou, porque ela sabia que Caicó era um local importante para sua empresa e em frente ao distrito já tem um empreendedor que é Telvino Patrício, que inclusive aqui de Jardim do Siridó, que é dono da Recicla, que é uma empresa muito grande que pega materiais metálicos, enfim, de reciclagem e transforma em outros produtos. Certo. Existirá uma contrapartida do empreendedor que queira adquirir algum lote? Como seria? A prefeitura vai entrar com toda a infraestrutura e o empresário só com emprego e renda, ou o empresário tem que fazer algum aporte financeiro para adquirir o lote? Na verdade, Cleiton, a gente vai definir critérios de concessão. Nós vamos conceder esses lotes. A gente está preparando o arcabouço legal. O que que esse arcabouço legal vai dizer? A gente vai definir o complexo que a gente denominou de complexo industrial de serviços e comércio do Siridó, que a gente denominou Siscom. E no Siscom, ele tem a área industrial e a área comercial. A gente conseguiu recurso para iniciar a área industrial, com 5 galpões. A gente está definindo primeiro, desses 5 galpões, se a gente vai criar uma feira. Por exemplo, produtos de Jardim de Piranhas que são comercializados hoje em Santa Cruz. Qual é o nosso pensamento? A gente criar uma feira nesses galpões para que quem está vindo do Ceará não precise ir em Santa Cruz, em Pernambuco, para comprar esses produtos. Assim como os bonés, assim como produtos aqui de alimentos e etc. Então, a ideia desse local dos 5 galpões é a gente talvez reservar ali 2 galpões para criar essa feira. E a área industrial, ela vai estar definida por lotes. A gente não tem um recurso ainda para urbanizar essa área, mas a gente tem já esses lotes definidos, estaqueados. Então, o empreendedor que nesse primeiro momento a gente vai fazer um edital de chamamento público, vai ser uma concessão, você só vai pagar uma taxa à prefeitura, mas a ideia é fazer a concessão. O que é que o empreendedor vai ser obrigado a fazer? Que aí a gente vai definir nesse edital. Ele vai ser obrigado a empreender de imediato. Porque a gente não quer que aconteça o que aconteceu em outros distritos no estado. Por exemplo, tem um empreendedor que tem uma perspectiva de crescimento daqui a 10, 15 anos. Ah, eu vou querer o lote e vou esperar 10, 15 anos para empreender. Aí constrói lá um galpão e o galpão fica inutilizado. Isso a gente não quer. A gente quer, vai
está estabelecido lá nos critérios da concessão, eles vão ter que apresentar lá uns documentos que a Fierne está elaborando e, evidentemente, que a gente vai discutir isso no momento oportuno com a Casa do Empresário e com a Câmara de Vereadores e com a sociedade civil organizada, para que antes da gente publicar esse edital, ficar tudo bem estabelecido e claro. Mas a ideia da prefeitura, a ideia da gestão, inclusive Toninho está tendo uma participação muito efetiva, que ele também é empresário aqui, do segmento de ótica, tem uma indústria de lentes aqui em Caicó. A gente, inclusive, ele foi quem nos ajudou a arrumar esse primeiro recurso com o deputado João Maia, com o ex-ministro e hoje senador Rogério Marinho. A gente quer deixar tudo bem definido, muito bem claro, para que esses empreendedores que irão se instalar no futuro distrito, vulgo Siscom, eles possam fazer investimento de imediato e geração de emprego e renda de imediato. Quantos milhões serão tá já reservado para o distrito? Nessa primeira etapa são 7 milhões de reais. Para a gente terminar toda essa primeira etapa precisa mais de 10 a 11. Mas a gente acredita que na hora que a gente entregar os lotes, os próprios empresários, os empreendedores vão fazer o seu papel, né? Que é, digamos assim, fazer lá a urbanização do seu lote para poder permitir o acesso. Então, eu acredito que vai ser um negócio que vai acontecer de maneira muito fácil. Bacana. Deus queira que realmente isso saia, aconteça, fluido, né? Que seja fluido e transparente para que todo mundo possa comprar a ideia e Caicó, né? Progredir como vem progredindo. Tadeu, eu vejo que a tecnologia ele é um fator primordial, seja ele no privado ou no público. E a pergunta que eu quero fazer a você, irmão, é o seguinte: o quanto a tecnologia, certo, ajuda hoje a facilita a vida de um gestor público? A tecnologia hoje, Cleide, só não está ajudando a saúde mental das pessoas, mas o que ela trouxe de facilidade, de encurtamento de prazo e etc., é algo que a sociedade nunca enxergou. Ó, hoje a gente chegou aqui nessa sala, você pediu para ligar as luzes, ar-condicionado, tudo através da fala. É, o que a gente está gravando aqui, ele vai ficar salvo e pessoas do Brasil e do mundo poderão assistir, né? Hoje você resolve todos os seus problemas na palma da mão, não precisa ir em banco. Só para você ter noção, hoje uma dos bancos mais, digamos assim, vistos pelo mercado financeiro é o Nubank, mais valorizados e não tem uma agência no mundo. O Nubank não tem uma agência e é um dos mais valorizados no mercado financeiro. Para você verificar o quanto a tecnologia mudou a sistemática da convivência e da humanidade. Assim como o Uber também é uma empresa de táxi e não tem um carro. Então, não tem nenhuma empresa hoje, na verdade, não tem nenhum órgão, não tem nada que funcione hoje sem tecnologia, né? Os processamentos de dados, armazenamento, a vida, conta bancária, está tudo na tecnologia. Então, hoje, até para que você tenha resultado, você tem que estar tecnologicamente preparado. Então, é uma coisa que veio para realmente ficar e nunca mais sair. É no público e no privado. No privado, do mesmo jeito. Empresários que não têm um software que possa fazer com que ele tenha acesso às informações, a indicadores, para que ele possa tomar a decisão mais rápida, de forma mais assertiva, esse cara vai ficar para trás, porque o que fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, é totalmente diferente do que vê hoje. Ó, o deputado João Maia, ele é economista, foi secretário de Planejamento do Rio de Janeiro, depois foi secretário executivo, que é o vice-ministro da Fazenda no governo de Fernando Collor, e hoje é deputado federal, vários mandatos, foi acionista de banco, etc. E ele me disse uma coisa muito representativa. Hoje a sociedade vive em velocidade. Você consegue resultado, primeiro, se você tiver informação, e segundo, não é só qualquer tipo de informação, porque você também encontra informação ruim. Mas você tem que ter acesso a boas informações, a bons indicadores, e você tem que ter agilidade na tomada de decisão, porque tem milhões de pessoas com milhares de informações que estão tomando talvez decisões na sua frente e que estão empreendendo na sua frente. Então, você, se não tiver as informações necessárias, aquilo que realmente você precisa para tomar a decisão, você não toma decisão assertiva.
E se você demora, mesmo tendo essas informações, demora para Tomar a decisão. tomar a decisão, você perde o tempo, perde o time. Eu digo muito ao empresário, cara, não adianta nada você tomar a decisão certa, mas no momento errado. Já passou o cavalo selado na frente, então a hora de ter tomado aquela decisão é naquela hora. A decisão que você está tomando agora é muito sábia, porém no momento errado. Então não vai ajudar muito, não vai fazer a diferença. E o que você, eu imagino que é sua dificuldade aqui na empresa, é porque você criar software não é você, digamos assim, criar e ser uma receita de bolo, né? Para todos. Na verdade, você tem que customizar essa situação para atender às necessidades de cada empreendedor. Então, isso não é fácil. Então, o empreendedor, se ele tiver uma boa ferramenta, se ele conseguir extrair desse software boas informações, ele vai ter informação na palma da mão para tomar decisões assertivas. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês eh, empreendem nesse setor, mas, sobretudo, vocês conseguem entender a dinâmica e o DNA de cada segmento, porque isso é quem vai facilitar a vida daquele empreendedor. E se ele souber realmente usar essa ferramenta, eu tenho um amigo meu que trabalha comigo, que é seu cliente, e ele agora terminou de, digamos assim, trazer a tecnologia para dentro, e a facilidade que se deu lá no comércio dele foi algo inimaginável. E que ele está ganhando, sei lá, você às vezes fica meio apertado de não querer fazer investimento, porque ali encurta não sei o quê, mas quando você com 2, 3 meses vê o resultado, você verificou que realmente você perdeu tempo. E se você não tiver antenado com isso no mundo de hoje, Cleito, você fica para trás. É verdade, porque eu digo muito aos meus clientes, cara, se você não está utilizando a ferramenta ou a tecnologia ao seu favor, o seu concorrente está. Então é impressionante que quando eles percebem que um concorrente está usando uma determinada tecnologia que está ajudando ele a performar mais e a vender mais, eles, cara, eu quero também, bora. Hoje mesmo eu fechei com um cliente que tem 11 lojas, né? E justamente porque ele viu um outro cliente usando e ficou interessado. Então é isso aí, cara. Se você não está usando, o seu concorrente tá. Mas, Tadeu, estamos aí nos finalmente. Gostaria de saber mais uma coisinha sua que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo quer saber. É, na fase de ser humano, todo mundo um dia pensou em desistir de alguma coisa. E eu acredito que você deve ter apanhado muito, deve ter sofrido muito. Assim, na minha vida também já cheguei a momentos, cara, será que realmente isso é para mim ou se não é? E eu queria que você aí abrisse o seu coração e falasse se em algum momento você pensou em desistir, em que momento foi esse, se você pudesse aí compartilhar essa história aí com a gente. Não tenha dúvida. Clay, todo mundo que vem de baixo, como você veio, como eu vim, como o Návide aí veio, Vinícius, que está aqui com a gente, não é fácil você, digamos assim, dar certo na vida. E você sair de casa, jovem, né, para uma cidade totalmente diferente, longe da família, isso também, vários momentos eu pensei em desistir lá para vir para casa, mas um conselho que eu dou, né? Existe uma diferença em quem vence na vida e quem não vence. É só uma, a vontade, determinação. Porque o resto das coisas, se você tiver vontade, determinação, você adquire, né? Então, eu quero dizer e deixar esse recado que mesmo diante do maior obstáculo que você apresente na sua vida, você sempre olhe para o que você quer e seja determinado. E aí, quem é determinado normalmente é disciplinado. A disciplina é uma palavra muito importante nesse processo, porque sem a disciplina, sem você estar focado para que realmente a coisa dê certo, você realmente vai parar no meio do caminho. Então, um conselho: eu tive muitos momentos que eu quis desistir, não somente na adolescência, na época de faculdade, agora na prefeitura, vários momentos, porque quem assume cargo público digamos assim, é colocado em prova, em questionamento, em julgamento o tempo todo. Então, às vezes, o julgamento é muito mais duro do que você merece, boa parte das vezes, porque as pessoas que estão longe não sabem o tamanho do esforço que a gente faz para entregar aquilo que a gente está entregando. Então, acha que é uma coisa simples e não é. Então, ter o reconhecimento das pessoas não é uma tarefa fácil. Mas o que eu digo é que você precisa ser focado e saber o que você quer. Ou seja,
A diferença de quem vence na vida para quem não vence é só a vontade. O resto você tendo vontade, tendo determinação e sendo disciplinado, o resto você consegue alcançar. Bacana. E eu gostaria também que você, se você pudesse compartilhar nessa história, nessa jornada que você já tem de vários anos de médico. Cara, se eu morresse hoje, essa essa ação que eu fiz hoje, eu sei que você deve ter dezenas ou até centenas de vidas curadas, transformadas, mas se viesse na sua mente hoje, cara, se eu morresse hoje, essa ação que eu fiz já tinha pago tudo. Eu digo sempre, eu sou católico, sou cristão, e a tarefa de medicina eu digo que é um dom de Deus. Então, a gente, o médico, o profissional de saúde, de algum modo, é usado por Deus para salvar as pessoas. Não somos nós diretamente que salvamos. Mas eu tive um caso, assim que eu me formei aqui em Caicó, que tinha um, um eletricista estava fazendo a reforma no hospital e levou um choque e parou. Quando eu cheguei lá no local, ele estava parado, já com que a gente normalmente vê alguns sinais que o paciente está em morte, né? E tem um sinal que a gente vê logo que é a pupila dilata. Então ele já estava com o início de pupila dilatada. Aí a gente já começou a fazer massagem no próprio chão, botamos na maca, levamos. A gente viu que ele começou a ganhar. Aí entubei, a gente entubou, fez a garantia de oferta de oxigênio, o coração dele voltou a bater. Com uma semana depois a gente deu alta. Aí com bem um mês, 30 dias, ele chegou. Doutor, tava na urgência. Rapaz, eu tô com a dor nas costas. Eu disse, rapaz, eu sei o que é. Foram as massagens cardíacas que a gente fez, deve ter quebrado alguma costela. Aí eu mandei fazer o raio-x, tinha duas costelas fraturadas. Aí eu disse, olha, é melhor morrer cheirando do que... Quer dizer, é melhor Não é escapar fedendo do do que que morrer morrer cheirando. cheirando. Então, ele tá aí vivo para contar a história, sem nenhuma sequela. A sequela que ele tem talvez seja só da fratura, que hoje não deve estar doendo. Mas isso foi um momento muito marcante que se a gente não tivesse lá, se ele não tivesse no hospital, se ele tivesse, sei lá, 30 metros do hospital, digamos 100 metros, 30 é muito perto, mas se ele tivesse uns 100, 200 metros do hospital, ele não tinha escapado. Bacana. Gratidão, Tadeu. Palavras finais, quiser deixar um recado aí para quem quer escutar você ou te seguir no Não, Instagram ou algo do tipo, gostaria que você compartilhasse aí. só agradecer a você, a seu irmão, pelo espaço aqui concedido, ao pessoal, seus colaboradores aqui da Vigo. Quem quiser conhecer realmente a empresa, fiquei impressionado aqui, não somente com a estrutura, mas com a dinâmica, porque hoje você tem que ter uma perspectiva diferente para quem trabalha com você. E vocês têm todo esse olhar, não só olhar de cobrar, né, de querer o resultado, mas entender que ali tem uma figura humana e que precisa estar num ambiente saudável para conseguir ter esses resultados. Então isso não é fácil de incutir eh, nas empresas. E aqui eu acabei vivenciando isso e quero lhe agradecer pelo convite e dizer que o espaço aqui ficou excelente. Eu acho que em Caicó não tem nenhum espaço de podcast igual aqui da Vic Sistemas. Muito obrigado, viu? De nada, Tadeu. Gratidão. E é isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo aí, né, para que mais pessoas possam assistir, entender um pouco sobre a história. E até a próxima, se Deus quiser.